por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia? O teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. E por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia? O teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. É que o artista na cidade grande, por cidadania, sempre leva ao mundo sua alegria. O belo azul da tarde, o breve azul final. É quem transforma o extraordinário em cotidiano. Pedaço de gente, pedaço de pano, sua fantasia, tudo é tão real. Bem-vindos de novo. Essa é a nossa terceira aula. Nas últimas duas aulas houve uma tonelada de informação. E, bom, nessa aula eu queria aproveitar para fixar um pouco mais essas ideias que foram apresentadas, tentar deixar elas um pouco menos como se fossem abstrações teóricas no quadro e mais como coisas que podem ser entendidas intuitivamente. Eu vou recapitular aqui de maneira breve e simplista as ideias que foram vistas na última aula. Bom, a gente conversou sobre tom, a noção de tônica. A gente falou sobre graus, muito sobre escalas. E a gente falou sobre transposição. Mencionando também o círculo de quintas. Bastante coisa até. Bom, eu queria aproveitar essa aula então para introduzir para vocês um outro instrumento, que é o piano, né? Muitas pessoas estão familiarizadas com o piano, com a sonoridade do piano, mas provavelmente nem todo mundo entende como ele funciona exatamente, como essa teoria toda se aplicaria num instrumento como o piano. E é isso que eu pretendo mostrar agora. Bom, pessoal, o legal do piano é que ele costuma ser mais fácil de entender, né, quanto à disposição das notas do que seria o violão, né? O violão, como ele tem 6 cordas, cada uma numa afinação diferente, ele é basicamente como se fossem vários teclados, como se tivesse 6 teclados num instrumento só, né? Então fica confuso pensar nisso. Enquanto no piano não, você só precisa pensar numa distribuição linear de notas, né? Se vocês repararem, existe um padrão de repetição aqui, certo? Então vocês podem ver que tem 2 pretas, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 e por assim vai. Não é como se fosse um monte de informação aleatória, não. Então, na verdade, a única coisa que existe de original é esse pedaço aqui, do Dó, que a gente chama essa nota aqui, até o Si, que a gente chama essa nota. Então, se você pegar essa região do teclado, ela é exatamente a mesma que tem aqui. E ela é exatamente a mesma que tem aqui. São cópias. São cópias que vão sendo multiplicadas para lá, para a direita e para a esquerda também, até acabar as teclas no final do teclado. Esse teclado ele tem 83 notas, né? Então, são muitas notas, dá um alcance de oitava muito longo, né? Isso te dá muita riqueza harmônica na hora de você tocar as músicas. Mas agora, como é que vai funcionar a questão das notas nesse teclado? Bom, se você prestou muito bem atenção, você vai lembrar que essa nota aqui é um Dó. Então você pensa, a nota que está à esquerda das 2 teclinhas pretas é um Dó. Essa daqui vai ser a sua nota de referência. Na verdade, seria melhor ainda eu pegar essa nota aqui. Essa nota especial, ela é conhecida como Dó médio.
O Dó médio é a nossa referência principal aqui no piano. Ele é médio porque se encontra tanto na metade, mais ou menos fisicamente, quanto na metade do alcance, certo? Então ele está no meio, ele não está nem na região do grave e nem na região do agudo. Ele está exatamente na região média. Então isso daqui é chamado de Dó médio. Então ele te ajuda a se localizar, a se geolocalizar aqui no teclado. Entende? Ok, a partir do Dó, você pode descobrir as outras notas simplesmente por contagem. As notas elas são distribuídas para a direita cromaticamente. Então, se vocês lembrarem da escala cromática, né, no sentido ascendente ela vai assim: Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, e voltei para o Dó, que era onde eu estava antes. Então assim você consegue todas as notas, certo? E aqui é simplesmente uma repetição mais aguda do que vocês já ouviram. Então é muito simples, muito simples. É claro que, eventualmente, para quem for tocar piano, vocês vão precisar gravar a cara das notas, né? Mas isso não é muito difícil, porque a própria disposição das teclas pretas aqui te dá uma referência, né? Não é... Imagina se fosse tudo tecla branca, aí você ficaria completamente perdido. Mas como você tem essa disposição das teclas pretas, você consegue facilmente se achar. Eu sei que a tecla Ré, por exemplo, é que está entre duas notas pretas. Fácil. Eu sei que a tecla do Sol está na esquerda do grupo de três aqui, de três teclas pretas. É o que está na esquerda, né? O que está na direita é o Lá. E o que está mais para a esquerda é o Fá, que fica na borda. O que fica na borda da direita é o Si. E claro, vocês têm que gravar também. Mas a questão das teclas pretas é que qual é a diferença entre as teclas brancas e as teclas pretas? As teclas brancas te dão as notas naturais. Então, se vocês lembrarem da escala natural de Dó, vocês lembram que só tem notas naturais, não tem acidentes, né? Ele era o primeiro na posição de 12 horas do círculo de quintas, ou seja, 0 acidentes. Os acidentes vão aumentando para a direita, os sustenidos. E aí depois, quando chega no próximo do Si, né, que é o Sol bemol, que seria um Fá sustenido, mas vira um Sol bemol, aí você já começa um sentido inverso, né? Se você seguir o sentido horário, então os bemóis, o número de bemóis vai decrescendo. Aí você pode, claro, voltar para as 12 horas e seguir no sentido anti-horário, que aí você vai ter o sentido crescente de bemóis. Então essa é a diferença. Se você pegar qualquer nota branca, você vai estar dentro da escala de Dó. Então isso facilita muito, num primeiro momento, vocês tocarem música no tom, né? Diferente do violão, que você precisa aprender a escala e se você não souber, vai soar tudo ruim, né? Vai soar tudo fora de tom, se você não souber o que você está fazendo. Agora, no piano, você nem precisa saber o que você está fazendo. Você pode só tocar aqui uma notinha, ficar segurando aqui, e qualquer coisa que você for tocar que seja branco, vai ficar bonito. Viu? Completamente aleatório. Só fui escolhendo as teclas ao acaso, mas você vê que soa uma coisa, não é uma melodia impressionante, claro, mas é uma melodia que está encaixada, é uma melodia que está dentro da tonalidade, então ela soa de maneira agradável, certo? Então o piano é bem amigável nesse sentido, muito amigável. Então, vamos começar já a relacionar a história da escala
aqui no nosso piano, certo? Então, a escala de Dó naturalmente vai ser muito fácil, né? Você só pega aqui a sua referência do Dó e toca todas as notas brancas. E aqui você vai ter a sua escala de Dó, certo? Então, aqui é uma maneira muito boa da gente visualizar o círculo de quintas. Por quê? Porque as próprias teclas estão me denunciando os acidentes. Eu não preciso nem prestar atenção em quem é sustenido ou quem é bemol. Eu só preciso prestar atenção aqui nas teclas. Se tem tecla preta, então eu só conto as teclas pretas e eu sei o número de acidentes da escala. Então, pegando Dó, você vê que eu não aciono tecla preta nenhuma vez. Claro, é de se esperar, é a escala natural, sem acidentes. Agora vamos fazer uma brincadeira. Vamos rodando o círculo de quintas e vamos ver como ele realmente funciona aqui na prática no piano. Então vamos começar do Dó de novo. Claro, 0 teclas pretas. Agora no Dó. Quem seria a quinta do Dó? Se vocês estiverem treinando, vocês vão saber que a quinta do Dó é o Sol. Então vamos pegar a escala de Sol. Olha como mudou. Agora introduzir um acidente. Portanto, essa escala tem exatamente uma nota preta. Mas ainda está pouco, né? Não tem muita diferença do Dó, né? Com exceção disso daqui. Certo. Se a gente for pegar o Dó, perdão, o Sol e andar uma quinta, aonde que a gente tem que chegar? Uma pausa nessa história de quinta. Claro que não é de se esperar que do dia para a noite se tenha gravado todos os intervalos entre todas as notas correspondentes, certo? Seria pedir demais, seria irrealista. Agora, aqui o piano te dá um jeito legal de visualizar como é que a gente pode ver essas distâncias. Vamos pegar o Dó. Do Dó para o Sol, quantos passos a gente tem que dar? Não em termos de escala, né? Porque aí vocês teriam que saber a escala. Mas quantos passos cromáticos a gente tem que dar? Repara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu dei exatamente 7 passos. Então, no Sol, a distância do Sol que eu quero é uma quinta, ou seja, é a mesma distância que eu tinha do Dó para o Sol, né? Que era uma quinta também. Agora eu quero essa mesma distância, só que partindo de um outro lugar, né? Ok, mas se eu quero a mesma distância, é óbvio que eu tenho que andar a mesma quantidade de passos. Então, se vocês estiverem em dúvida, vocês contam. Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, olhem que eu cheguei no Ré, que é exatamente a quinta do Sol. Ok, vamos ver a escala de Ré? Ok, viu que agora a gente já adicionou 2 acidentes, certo? A gente começou com 0, tinha 1, agora a gente já tem 2, que é o Fá sustenido e o Dó sustenido. Ok, vamos andar 7 passos a partir do Ré? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A quinta do Ré é o Lá. Ok, vamos tocar a escala de Lá. Ok, já viram aqui o que está acontecendo, né? Agora a gente tem 3 teclas pretas. A gente tem tanto o Dó sustenido, quanto o Fá sustenido, quanto o Sol sustenido. Ok, vamos seguindo a nossa vida. Andando 7 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi. Vamos pegar o Mi daqui. Olha só o que aconteceu. Então, quantos acidentes a gente tem aqui nessa escala? 4 acidentes, certo? Então tá começando a ficar cheio, né? Tá começando a ter mais acidente do que nota natural na nossa escala, né? A gente tem o que? 4 acidentes para 3 notas naturais na escala. Ok, do Mi vamos dar 7 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegamos no Si, que é a quinta. Ok, muito bem, vamos andar.
Olha, agora a gente tem exatamente 5 acidentes, né? Então aqui a gente chegou numa escala limite, onde a gente usou todos os acidentes possíveis. Todos. Porque os acidentes, as teclas pretas que vocês estão vendo aqui, são exatamente 5, né? Elas são repetição. Então, originalmente elas são só 5. O resto é simplesmente um reflexo, né? Então, já usamos tudo. Agora, certo. Do se a gente vai parar, a gente vai voltar lá para o dó, que é a nossa referência, né? As nossas 12 horas, e a gente vai começar a andar para a esquerda, no sentido anti-horário. Então agora, voltando para o início do nosso relógio, a gente vai começar a andar para a esquerda, correto? Pensando em quintas. Agora repare, quando eu ando para cima uma quinta, pegando o meu dó como referência, eu chego num sol. Mas quando eu ando para baixo uma quinta, eu chego numa nota diferente. Eu chego em Fá. Se eu quisesse chegar na mesma nota andando para baixo, eu teria que andar uma distância diferente. Eu teria que andar uma distância de quarta, certo? Que são 5 passos. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei no mesmo sol que eu tinha aqui. Ok, mas a gente vai pensar em quintas, só que no sentido reverso, correto? Então, Dó. Andei uma quinta para baixo, achei um Fá. Ok. Agora, claro, lembrando, se eu estou andando uma quinta para baixo, do mesmo jeito que eu ando uma quinta para cima, o mesmo que eu andar uma quarta para baixo, eu posso pensar que eu andar uma quinta para baixo é o mesmo que eu andar uma quarta para cima. Então, se isso facilitar, pode pensar dessa maneira também, né? Então, vou dar 5 passos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei no Fá também, ok? Então, posso andar tanto uma quinta para a esquerda quanto uma quarta para a direita. Não vai fazer a menor diferença. Ok, dito isso, caímos em Fá. Vamos analisar a escala de Fá. Percebam? É a mesma história de quando do Dó eu fui para o Sol, certo? Eu cheguei numa escala que tem um acidente, só que naquela hora a gente estava no mundo dos sustenidos, agora a gente já caiu no mundo dos bemóis, certo? Então vou pensar, aqui eu tenho um acidente, um bemol, então essa nota aqui não é um Lá sustenido mais, essa nota eu estou pensando nela como Si bemol, correto? Que é o quarto grau da escala, também chamado de subdominante, certo? Agora, do Fá, a gente pode andar uma quinta para baixo ou uma quarta para cima, ok? Vamos andar uma quarta para cima e a gente chega no Si bemol. Então vamos analisar a escala de Si bemol. Ok. Viram o incremento aqui? Incrementou um acidente na nossa escala, que é a própria tônica e o quarto grau da escala, né? Então a tônica e o subdominante. Correto. Agora vamos andar uma quinta para baixo, chegamos em Si bemol. Opa, perdão, Mi bemol, certo? Já estava em Si bemol. Do Si bemol a gente andou uma quinta para baixo, chegamos em Mi bemol. Vamos analisar como é que essa escala se comporta. Ok, então perceberam? 1, 2, 3, 3. Era de se esperar, né? A gente tinha 2 antes, agora a gente tem 3. Ok. No Mi bemol, vamos mandar uma quarta para cima, chegando no Lá bemol. Ok, vamos ver. Então, como era de se esperar, aumentou 1, né? Ok, do Lá bemol, a gente pode pensar uma quarta para cima ou uma quinta para baixo. Vamos pensar uma quarta para cima. Lá bemol me leva para o Ré bemol, correto? Agora vamos pegar o Ré bemol dessa região aqui para ficar melhor, ok? Então
Então vocês estão vendo que agora já está ficando cheio de acidente também, né? A gente já está pensando em todas essas notas, certo? Agora, Ré bemol, se a gente pensar uma quarta, a gente vai pensar Sol bemol, certo? Então a gente vai pensar essa escala. E isso finaliza pra gente, né? Se a gente andasse uma quarta a partir de Sol bemol, a gente ia cair em Dó bemol. Só que Dó bemol é um equivalente de Si, que a gente já tocou, certo? Então é assim que funciona, né? Então, o círculo de quintas, ele é um guia para você saber a quantidade de acidentes que tem nas determinadas escalas, né? E ele vai te ajudar muito na hora de reconhecer tonalidades usando partitura, porque na partitura existe o que a gente chama de armadura, e essa armadura tem o desenho de quantos sustenidos ou quantos bemóis o tom tem. Então, pela quantidade de sustenidos ou bemóis, você deduz em qual tom a música está, certo? Então, claro, se você tem um sustenido, então a música ou ela está em Sol ou ela está em Mi menor, certo? Isso daí já deixa a gente num ponto perfeito para começar a falar das relativas, né? Das quais a gente não fala há algum tempo. Certo, a gente viu as escalas maiores, né? Agora, como é que se comportam as menores? Vamos recapitular a formulinha para montar a escala, né? Então a gente tinha uma referência. A gente andava um tom, outro tom, um semitom. Tom, 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 semitom, certo? Então você vê que no piano, andar um tom é o mesmo que dar 2 passos, certo? 1, 2. 1, 2. E andar semitom é o mesmo que andar um passo. 1. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. Agora, como é que funcionava na história da escala menor? Vamos pegar o mesmo Sol de referência. Então aqui a gente vai andar um tom, e agora meio tom, um tom, meio tom, um tom e um tom de novo para fechar a escala. Certo? Essa é a nossa diferença de formulinha. Agora, qual que é a coisa legal das relativas, né? Elas são iguais. Elas são iguais. Elas são a mesma escala e ao mesmo tempo não. A mesma escala no sentido de que elas têm todas as mesmas notas, mas não no sentido de que elas são usadas de maneira diferente, né? Se você pegar o Sol, ele seria assim. Se você pegar o Mi menor, que é a relativa menor de Sol, você vai pegar exatamente as mesmas notas, só que em vez de começar aqui, eu vou começar no Mi. Eu não fiz nada diferente, além de trocar o início da escala, certo? Mas talvez vocês pensem, então é a mesma coisa, né? Como é que pode? Você está tocando exatamente a mesma coisa e está chamando de coisas diferentes, né? Deixa eu tentar provar para vocês que não é a mesma coisa e que o que importa não é as notas que estão na escala, mas exatamente que ênfase você dá para quais notas. Vamos fazer um teste aqui usando a escala de Sol. Isso é uma brincadeirinha em Sol. Eu vou usar exatamente a mesma escala e ver se vocês têm a mesma ideia, né? Ver se ela repousa no mesmo lugar.
ideias completamente diferentes. Talvez alguns que tiverem mais adiantados podem dizer que, por causa dos acordes, certo? Agora, se eu usar só a melodia, se eu não usar os acordes para me ajudar a passar a ideia, será que mesmo assim é a mesma coisa? Vamos pensar nisso daqui. Ok, agora eu vou tentar alguma coisa na outra escala e nada vai mudar, eu estou usando exatamente as mesmas notas. A única coisa que vai mudar é a minha mentalidade e a ênfase que eu dou para certas notas. Então, por exemplo, será que deu para perceber? A outra melodia, ela soava um pouco mais relaxada, um pouco mais tranquila. Essa daqui, ela soa naturalmente mais melancólica, né? Ela soa um pouco mais sombria, né? Aliás, talvez sombria seja até uma palavra muito forte para a maneira como eu toquei, né? Foi muito gentil, né? Foi muito delicado, só que melancólico parece ser a palavra ideal para como você pensa essas notas se você estiver pensando na tonalidade menor, certo? Claro, mesmas notas, só trocando a referência. Bom, se tudo deu certo aqui, então eu consegui convencer pelo menos a maioria de vocês de que não é a mesma coisa, certo? Ok, então vamos fazer uma breve comparação aqui das escalas e de seus primos, seus relativos menores, certo? Então, se você for pensar Dó, o primo do Dó é aquele que está uma sexta acima ou uma terça menor abaixo, certo? No caso aqui, é mais fácil a gente andar uma terça para baixo. Axé, é o Lá. Ok, então vou pensar. Ok, dá uma sonoridade um pouco mais escura, né? Apesar de ser a mesma escala. Vamos pensar aqui Sol. Qual que vai ser o primo? Vai ser o Mi menor. Certo. Vamos pensar numa outra escala, por exemplo, o Fá. Qual que seria o primo dele? O primo dele vai ser o que está uma terça abaixo, ou seja, o Ré menor. Certo. Vamos fazer um último exemplo aqui. Talvez o Ré maior. Bom, vamos pegar o Ré maior e vamos andar uma terça. Chegamos no Si. Você vê que já tem uma qualidade muito mais
mais densa, né? Muito mais pesada, uma atmosfera mais pesada. Ok. Então, de maneira geral, se vocês forem tocar piano, se vocês forem tocar violão, essa lógica ela se aplica, né? Uma coisa interessante de saber sobre música é que música é música. Música é música, não importa onde seja, né? O instrumento ele é apenas um vetor da sua música. É por isso que é de suma importância você estudar a teoria musical, né? Um cara que, por exemplo, tocou violão a vida inteira, sabe sua teoria, não sabe tocar piano, se ele sentar no piano ele vai saber tocar alguma coisa. Ele vai saber. A única coisa que ele precisa saber é onde estão as notas. Você fala para ele, isso daqui é um dó, beleza. Ele já vai saber, dó, um acorde de dó, preciso de uma terça, uma quinta, se dó aqui, o mi é aqui, o sol é aqui, pronto. Ele saberia fazer isso para você sem nunca ter tocado piano antes na vida. Esse é o poder da teoria musical, né? A teoria musical ela te traz um conhecimento que transcende o seu próprio instrumento, né? É um conhecimento que você pode usar para analisar qualquer tipo de outra música que você escute, né? Que não precise ser necessariamente com o seu instrumento, né? Então é muito útil nesse sentido. Então, como eu ia dizendo, a lógica se aplica, né? Você tem uma escala, você conhece a digitação dessa escala, certo? Você sabe como é que ela vai. Se você quiser pegar as relativas, é só começar de uma outra posição. Então, de certa maneira, vocês só precisam gravar 12 escalas, né? No que se refere ao piano, né? E as outras são consequência dessas 12, né? Falando de escalas naturais. As outras são só consequências. É claro que a memória muscular vai ser diferente porque você está começando de um ponto diferente, né? Então você vai ter que lidar um pouco com isso. Mas em essência é a mesma coisa. No violão é um pouco mais fácil, né? O piano, pela distribuição das notas dele, ele faz com que cada escala seja única, né? Então a escala de dó é a escala de dó e nenhuma escala é igual à escala de dó. O piano, como ele funciona com cordas, né? Ele te fornece transposições. Então o mesmo shape que você usa para uma escala, você pode aplicar para qualquer tonalidade que você quiser. É só você descer ou subir a casa de maneira apropriada, né? Então no piano você pensa escala de certo tom, né? Você pensa escala de ré, por exemplo, a escala de ré é única, a escala de ré é a escala de ré, e a escala de dó é a escala de dó. No violão não, você pensa mais em escala maior. Estou pensando na escala maior, e o tom é consequência. Agora, qual tom você quer tocar? Então vou pensar na escala maior nessa casa, né? É só essa diferença. Então vou pensar na escala maior nessa casa ou naquela casa, só que o desenho de digitação vai ser o mesmo, né? Então tem essas diferenças nos dois instrumentos. Bem, agora vamos falar sobre os graus, relembrar um pouco da nomenclatura e aí eu já aproveito para emendar num outro assunto. Então pegando a escala que é mais familiar a nós, que é a escala de dó. Então, a gente vai começar da primeira nota que é dó. Isso a gente vai chamar de primeiro grau, e o primeiro grau tem o nome de tônica, certo? É a nossa principal nota. Partindo da tônica, a gente vai chegar no segundo grau. O segundo grau é o supertônico. Super porque está acima do tônico, né? Supertônica. Chegamos no terceiro grau. Terceiro grau é chamado de mediante. Quarto grau, chegamos na subdominante. Quinto grau, chegamos na dominante. Sexto grau, estamos na superdominante. Sétimo grau, estamos numa das notas principais da escala, que a gente chama de sensível, certo? Sensível é uma nota muito importante, porque ela leva a tônica, né? Ela cria uma tensão de resolução aqui. Se vocês perceberem, se eu tocar a escala normalmente assim, olha,
vocês forem normais, espero eu, essa nota deixa vocês um pouco agoniados, né? Ela fica pedindo uma resposta, né? Ela gera muita tensão. E finalmente te entreguei a resolução, entreguei o ponto final, né? Então a sensível faz isso. Ok, justo. Eu lembrei o nome dos graus aqui para a gente poder falar de transposição um pouco. Como é que funciona essa ideia? Eu vou me aproveitar de novo daquela música famosa, Yesterday, né? Como é que a gente pensa em termos de graus quando a gente está realmente tocando uma música, ou seja, no sentido prático? Eu falei da teoria, né? Eu escrevi o nome das notas do parabéns no quadro e troquei para uma outra tonalidade, né? Me valendo do meu conhecimento de graus. Como é que ficaria isso? Digamos que eu saiba tocar Yesterday na tonalidade de Dó. Então vai ficar alguma coisa assim, né? Me perdoem qualquer coisa. Isso aqui vai ser só um improviso. Bom, essa é a ideia básica da música, né? Ok, eu toquei em Dó, certo? A música ela tem uma melodia, eu conheço essa melodia na minha cabeça. Eu tenho ela guardada, eu sei cantar, então se eu sei cantar eu conheço. Ok, mas agora eu quero tocar ela em Sol, né? Não quero esse tom, eu preciso tocar ela em Sol. Ok, a primeira coisa que você precisa saber é como é que vai a melodia em termos de graus, né? Usando os nomes mais formais. Então teria supertônico, tônico, depois mediante, e aí a gente vai usar aqui um grau alterado na escala, né? Porque nesse momento ele usa uma outra escala que se chama menor melódica. A gente vai analisar isso mais a fundo depois, né? Mas resta saber que, apesar de eu ter tocado em Dó, ele vai usar essas duas notas aqui porque ele troca a escala momentaneamente, né? Então o que ele vai usar aqui? Ele vai usar o quarto grau alterado, ele vai usar o quinto grau alterado, né? Então ele vai pegar a subdominante, elevar meio tom, ele vai pegar a dominante e elevar meio tom, certo? Então são graus alterados. Ok, então sei que é isso que ele faz. Depois ele vem pro sexto grau, certo? O superdominante. E depois ele vem pro sétimo grau, a sensível. Depois ele vem aqui para a tônica de novo. Volta para sensível e encerra a frase aqui na superdominante. Ok, tranquilo. Então a música é essa, a melodia é essa e não seria outra jamais. Né? O fato de eu trocar o tom não muda nada do que eu disse. Né? Essa propriedade é uma propriedade que se mantém imutável. Né? A única coisa que eu preciso é ajustar ela ao tom e, portanto, as notas da escala que eu estou usando. Ok, então se eu estou pensando Sol, eu estou pensando nessa escala. Ok, então vou fazer a mesma coisa. Agora pensando em termos de número, né? Vamos dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então a música vai assim: 2, 1, 1, 3, 4 alterado, 5 alterado, 6, 7, 1, 7, 6, 6. Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que pensando em Sol. Ok? Bem,
pensei a mesma coisa. Pensei exatamente a mesma coisa, toquei a mesma música. Ok, justo. Agora vamos supor que eu quisesse tocar isso em... Vamos dizer que Fá. Ok. Toquei a mesma ideia, certo? Então o que eu estou pensando? No momento que eu estou tocando, minha cabeça está buscando no meu arquivo, no meu cérebro, as traduções corretas, né? Então estou pensando escala de Lá. O que está se passando pela minha cabeça? Está se passando, ok. Escala de Lá não, desculpa. Falei porque eu estava no acorde de Lá. Escala de Fá. Então estou pensando, ok, segundo grau, primeiro grau. Eu sei que o segundo grau de Fá é Sol, isso já está gravado. Então vem aqui pro Lá. Então vou pensar exatamente a mesma coisa, né? Então eu tô aqui no mediante, aí eu venho pro quarto grau alterado, certo? Venho pro quinto grau alterado, ok? Sexto, sétimo, primeiro, sétimo, sexto. Então reparem que nada está mudando além do fato de que eu estou trocando as escalas, mas essa propriedade se mantém inalterada. E assim você consegue trocar o tom de qualquer música. Você consegue tocar uma música que você conhece aqui, você consegue tocar ela rapidamente em outro tom, se você tiver as suas escalas aqui memorizadas, tanto na cabeça, né? É importante ter ela memorizada na cabeça, mas é importante também, claro, ter memorizado ela nos dedos, né? Então você precisa saber como se locomover na escala no seu instrumento, seja o piano, seja o violão, seja qualquer outro instrumento, certo? Juntando essas duas habilidades, vocês conseguem trocar o tom de uma música, né? Vamos pegar aquele outro exemplo clássico lá do Can't Help Falling in Love, do Elvis Presley, né? Então ela vai mais ou menos assim, se eu não me engano. Ok, justo, toquei em Ré, né? Eu acho que essa música está em Ré. Ok, vamos pensar a mesma coisa. Onde que eu comecei? Na tônica. Tônica, dominante, tônica. Ok. Super tônica, mediante, subdominante, mediante, supertônica, ok? Justíssimo, a gente vai fazer a mesma coisa, só que pensando em outro tom. Vamos pensar no tom de Lá. Pensei exatamente a mesma coisa, fiz alguns arpejos diferentes aqui, tive que lidar com algumas coisas no meio que são referentes à própria natureza do tom, né? Então os shapes mudam todos, né? Então tem que fazer pequenas adequações sempre de quais dedos eu vou usar, né? Então são coisas que você tem que ter em mente na hora de fazer essa transposição. Além do fato, é claro, de pensar nas notas, né? de transpor. Mas, em essência, é o mesmo raciocínio, certo? Então, pensei tônica, dominante tônica, supertônica, mediante, subdominante, mediante, supertônica.
ok? Então isso daqui, se vocês estudarem isso daqui, vai ser um superpoder para vocês. Quase isso, um superpoder que vocês terão. Já vai deixar vocês acima de muitos músicos que ainda estão presos, né? Estão presos, por exemplo, em cifra, né? Você vê a galera do violão principalmente, se tirar o cifra club deles não consegue tocar nada, né? Então você que já vai ser um cara mais estudado, você não vai ter esse tipo de dependência, né? Você vai poder tocar livremente no tom que você escolher, a música que você quiser. Ok? Bom, a gente falou bastante aqui do círculo de quintas, de graus, passou pelas escalas. Eu queria só voltar naquele conceito de tônica, ficar bem firme. Eu mencionei aqui já brevemente a importância da sensível, né, do 7º grau da escala e de como ele deixa você meio que querendo a resposta, né, meio que agoniado, querendo ouvir a próxima nota, né. Enquanto você não recebe ela, parece que tem algo faltando, né. Eu queria explorar mais esse conceito, né, para ver se fica bem internalizado em vocês. Então vamos fazer um joguinho. Eu vou tocar algumas coisas aqui e vou dar um tempo para ver se vocês conseguem adivinhar para onde que vai a nota, né? Vocês não precisam adivinhar no sentido de vai para dó, vai para sol. Não quero saber do nome da nota. Eu quero que você pense na nota, só isso, que você pense no som. Pode ser cantando, né? Você pode cantar aí e ver se você acerta, né? Então, por exemplo, e aí? Para onde que vai? Bom, se você pensou em alguma coisa desse tipo aqui, então você está absolutamente correto. É para aí que vai, né? Se você ainda não entendeu muito bem, vamos tentar outra vez. Vamos tentar em outro tom. E aí? Para onde que vai essa nota? Aqui é razoável pensar em aceitar duas respostas, né? Acho que duas teriam válidas. Aqui você pode pensar que a nota iria para cá. Mas melhor ainda seria pensar que a nota vai para cá. Essa daqui encerra com gosto, né? Certo? Se você estiver pegando o jeito ainda, vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Vamos ver se vocês conseguem acertar. E aí? Pra onde que vai? Pra
cá, talvez. Será que faz sentido? Pegando a ideia? Vamos explorar isso em músicas conhecidas, para variar, né? Vamos pegar aquela música de criança, né? Brilha, brilha, estrelinha. Ok. Vê, olha só, eu tô tocando em Ré, né? Então tô pensando nessa escala. Curioso, né, que ela termine exatamente aqui. Ela vai para longe. Deixa a atenção. Essa nota parece que é o ponto final perfeito da música, não é? Você pode observar, eu estou usando essas musiquinhas infantis porque além de serem muito famosas, elas são simples, então dá para analisar elas sem ficar se perdendo em outros detalhes. Mas vamos falar de puxa, agora me fugiu qualquer outra música de criança. Aquela música muito comum para ninar, né? É uma música, na verdade, de Brahms. Vou tocar em Ré de novo. De novo, que curioso, né? Acaba justamente naquela notinha. Estou usando a escala de Ré. E ele resolve terminar a música justamente na nota de Ré. Aí ele faz uma parte diferente, né? E de novo. Sempre essa bendita dessa notinha. Sempre a tônica para encerrar as nossas ideias, né? Então, vocês já estão percebendo que, aliás, já tinham percebido, né? Se tudo deu certo ao longo desse curso, mas agora vocês já estão começando a internalizar o fato de que as ideias melódicas, elas naturalmente se encerram na tônica. Elas pedem para voltar para a tônica, né? É isso que eu insisto tanto para vocês saberem, né? Vocês têm que aceitar dentro de vocês que existe uma vontade natural da música de ir para a tônica, né? Então é isso que eu quero deixar bem enfatizado, essa tensão que existe, né? A tensão que acontece quando eu faço... E essa tensão é liberada aqui, né? Ela é completamente liberada quando eu faço isso. Chega, os seus ombros caem, você relaxa. Agora sim, agora eu posso seguir a minha vida. Agora a música acabou, certo? Então essa ideia de resolução, essa ideia de descanso, repouso, tensão e repouso, ela é uma ideia muito antiga e fundamental na música que a gente escuta, né? Na música dita tonal, né? A música ela é tonal porque ela gira ao redor de um tom. E que tom é esse? É tanto a nota que a música repousa quanto o acorde que a música repousa, né?
De acordes, claro, a gente vai falar mais futuramente, né? Eu estou guardando isso para depois, por enquanto eu estou focando no mundo da melodia, né? Para não encher demais de informação, porque já está cheio, aliás, de informação, então não precisa de mais ainda, correto? Mas essa é a ideia de tônica. Se vocês começarem a reparar isso na música que vocês escutam, né? Talvez escutando um rádio um dia, uma música na TV, repara na nota que termina, né? Repara nessa nota. Se tiver um instrumento ao alcance, né? Vai no instrumento e descobre que nota é essa. Depois tenta descobrir qual que é a escala que está usando. Vê se a primeira nota do escala não é justamente a nota que a pessoa encerra a música. E já vou dizendo agora que a 90% das vezes, talvez até mais, vai encerrar na tônica. Mas você não tem obrigação de encerrar na tônica, certo? Você pode encerrar em outras notas, que são notas de repouso também, são notas ditas estáveis, menos estáveis do que a tônica, mas ainda assim estáveis, né? Que são as notas dentro do acorde, né? Sei que eu disse que eu ia falar depois e vou, mas só adiantando aqui. Os acordes, tipicamente, que a gente ouve por aí, são acordes chamados tríades, porque tem 3 notas, né? As 3 notas do acorde tônico são notas viáveis para você escolher, certo? Então, você poderia terminar a música assim. Na tônica. Ou você poderia, quem sabe, não sei, terminar ela aqui. Essa aqui é uma nota estável, né? Repara que apesar de ser estável, ela não é tão estável quanto a tônica, né? Ela parece que ainda assim deixa um quê de... Ok, tá, eu aceito, mas tá bom, mas podia ser melhor, né? E a terça também é um candidato para encerramento. Então você poderia pensar... Certo? Então vocês vão observar muito incomum na música instrumental, né? Muito incomum. Mas vocês vão observar isso em algumas músicas cantadas que vocês ouvirem, né? Encerrando na terça ou encerrando na quinta. Ou, acho que mais comum ainda, seria encerrando num acorde não tônico, né? Isso é um dispositivo um pouco mais comum, né? Principalmente quando for o 4º grau, né? Então, por exemplo, aqui em Ré, ele encerraria talvez aqui. O pop faz um pouco disso, né? Mas tirando esses casos, né? 90% vai encerrar no acorde tônico, na nota que é tônica, né? Então, se vocês prestarem atenção aí, vocês vão observando esse padrão e aí vai ficar bem internalizado na mente de vocês. Por último, pessoal, eu queria voltar para os intervalos para deixar vocês bem familiarizados com a sonoridade deles, né? Familiarizados no sentido mais prático, que não simplesmente olhando para as abstrações teóricas num quadro, né? Então, é importante que vocês, desde o início do processo, vocês treinem bastante o reconhecimento de intervalos por ouvido, certo? Eu não sei se vocês já devem ter percebido algumas vezes no vídeo eu cantando as notas, né? Eu consigo cantar as notas, claro que não é um cantar no sentido profissional, não sou cantor, minha voz é horrível para isso, mas é cantar num sentido de você conhecer
o som das notas, entende? Então, nesse sentido, cantar é muito importante. Vocês precisam cantar. Não importa se vocês vão ser mesmo cantores ou instrumentistas, vocês precisam cantar. Cantar é uma parte fundamental do treinamento auditivo. Então, por exemplo, vamos pegar uma nota aqui de referência. Vou pegar esse Ré. Primeiro de tudo, vocês têm que saber ouvir a nota que está tocando, né? É o primeiro passo. E como é que vocês sabem que vocês estão realmente ouvindo a nota que está tocando? É simples, reproduz ela com a sua voz, né? Então, correto? Se vocês não conseguem fazer isso, se vocês ficam ouvindo a nota e não vem para vocês precisam fazer isso muitas vezes ainda, até aos poucos sair. E eu garanto, vai sair. Uma tentativa vai sair. O segundo passo é de fato vocês reconhecerem os intervalos, certo? Então, e eu digo conhecer, não conhecer do tipo, qual é a quarta de Ré? Sol, ok, tá, mas qual é o som do Sol? É nesse sentido que eu digo conhecer intervalo, ok? Eu não preciso tocar o Sol aqui, porque eu já tenho o som do Ré. E eu conheço meus intervalos. Logo eu sei que o Sol vai soar. Né? Então vai fazer um intervalo. E se eu quiser um Ré e uma sexta, né? Qual que é a sexta do Ré? O Si. Correto? Então, basicamente, vocês têm que ser capazes de fazer isso com todos os intervalos, né? Parece meio triste quando eu falo assim, mas é, né? Então são horas de treinamento, mas é o que tem, né? É o que tem. A gente tem que passar por isso com a finalidade de sermos melhores músicos, né? Mas é algo super simples de fazer, né? Então isso vira um joguinho muito fácil, né? Um joguinho onde você ganha pontos se você acerta. Então vamos pegar o Sol. Qual que é a quinta do Sol? Ré. Lá, Pá, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré. Ok? Qual que é o Fá sustenido? Qual que é a sexta menor do Fá sustenido? Então a gente vai achar a sexta menor. A sexta menor, racionalmente falando, eu sei que é o Ré. Mas agora, e o som do Ré? Como é que vai ficar? Lá. Então, vocês veem que a minha voz já está falhando aqui, porque está agudo demais para mim. Eu tenho a nota perfeitamente na minha cabeça, só que a minha voz ela não é apropriada para executar. Mas é algo assim. Então, Fá sustenido, Ré. Agora, se a gente for perguntar, o que a gente tem lá? Lá, Lá. Quem que é a nota que está uma segunda maior acima? Lá, Si, Lá. Certo? Qual o objetivo disso? O objetivo disso é fazer com que vocês consigam antecipar as notas e vocês tenham um maior controle sobre aquilo que vocês tocam. Porque tocar coisas gravadas é muito fácil, né? Então, você pega aqui qualquer música que vocês saibam tocar, né? Que vocês já tenham mecanicamente decorado, por exemplo. Então, não estou pensando para tocar isso. As minhas mãos estão tocando sozinhas, certo? Porque eu já aprendi isso. Mas nem sempre vai ser o caso, né? Por exemplo, você pode estar improvisando, né?
não sabia o que eu ia tocar até eu tocar. Mas pelo meu conhecimento, tanto de intervalos quanto de graus, eu sou capaz de executar alguma coisa aqui, né? Sem precisar ensaiar antecipadamente, né? Outra coisa, vai ser um conhecimento muito útil quando vocês fizerem transposições, correto? Agora, é claro, para a gente saber os graus, para a gente saber os intervalos, para a gente ter eles memorizados na cabeça, a gente primeiro precisa estar familiarizado com como cada intervalo soa, né? Então é isso que eu quero apresentar brevemente aqui para vocês, certo? Então vamos recapitular. O que a gente falou que era intervalo consonante, né? A gente falou da terça, falamos da quinta, a quarta eu deixei em aberto, né? Falamos da sexta, tanto menor quanto maior. E é isso, né? Agora, vou tocar esses intervalos para vocês. Eu quero que vocês ouçam eles com bastante atenção, de forma que eles realmente entrem na cabeça de vocês e fiquem cristalizados. Então, por exemplo, um intervalo de terça maior, com referência do Ré. Um intervalo bonito. Intervalo consonante, um intervalo relaxado, né? Intervalo, eu diria que sorridente, né? Acho que essa é uma boa palavra para expressar isso, é um intervalo sorridente. Uma de quinta, por exemplo. É um intervalo muito consonante, mas eu diria que é um intervalo mais seco. Ele não te dá muita característica. Ele é tão consonante que é uma coisa meio... Eles parecem um só, né? Enquanto esses daqui parecem duas notas que são extremamente diferentes, mas ao mesmo tempo extremamente harmônicas, né? Combinam muito. Por exemplo, preto e branco, né? Cores extremamente diferentes, mas que combinam. Quando você bota uma blusa branca, uma calça preta, show, né? Então essa é a sensação. Aqui, a sensação que passa é como se você estivesse usando tom sobre tom, né? Essa sensação, mais ou menos. Vamos falar da quarta. Por que não, né? A quarta, ela é estranha. Já houve debate ao longo dos séculos em relação à consonância / dissonância da quarta, né? O que se tem hoje é que ela é um intervalo misto, né? Depende de onde ela está. Então, por exemplo, se você pensar no Ré como uma tônica, né? Isso aqui, em Ré. E aí eu te toco isso. Isso é dissonante. Dissonante no sentido de... Essa nota não quer ficar aqui. Ela quer mudar. Ela quer vir para cá. Ela quer cair para uma terça, né? Então ela fica pedindo, por favor, não me deixe aqui, por favor, me resolve. E aí resolvi. Então, usando esse tipo de raciocínio, você consegue detectar também as dissonâncias, né? Agora, claro, se eu não estiver pensando nisso, eu estiver pensando que eu estou em Sol, pensando em Sol, agora no momento que eu toco isso, subitamente virou consonante, né? Ela não quer mais ir para lugar nenhum. Certo? Então ela é meio ambígua, assim, certo? Vamos pensar nos outros intervalos? Vamos pensar numa sexta maior. Intervalo consonante.
Bastante consonante. Eu posso me mover em cestas assim e fica uma coisa bem bonita, né? Apesar de que eu usei uma cesta menor aqui no fim. Mas eu entro nessa conversa depois. Uma conversa sobre contrapontos. A sexta é um intervalo bonito. Ela funciona por quê? Porque ela é uma consequência da terça. Lembra que eu falei que andar uma quinta acima é o mesmo que andar uma quarta para baixo e vice-versa, andar uma quarta para cima é o mesmo que andar uma quinta para baixo? Isso acontece porque esses são ditos intervalos inversos, né? Eles são inversos um do outro. Então eles se completam, né? Então, quinta, quarta, e você chega no mesmo lugar, no mesmo som. Justo, você pode justamente pensar no inverso como sendo um intervalo, por exemplo aqui, em que você pega a nota de baixo e joga ela para cima. E aí isso te dá o inverso. Então, vou pegar aqui uma terça menor, pega a nota de baixo e joga ela para cima. Agora você tem o inverso de uma terça menor. Agora, qual que é o inverso de uma terça menor? Uma sexta maior. Qual que é o inverso de uma terça maior? Uma sexta menor, certo? Então, é natural que se isso daqui é consonante, não é porque eu peguei a mesma nota, a mesmíssima nota, joguei uma oitava acima, que do nada a gente vai ter um intervalo dissonante aqui. É a mesma nota. Só mudou. Eu estou tocando a mesma coisa, só que mais agudo. Então, apesar de a distância agora entre as notas ser bem maior, né? Apesar disso, é a mesma coisa. Então, não tem por que esse intervalo ser dissonante. Ele é absolutamente consonante. E dá para ouvir que ele é, né? Certo. Vamos pensar na sexta menor agora. A sexta menor, como eu já disse, ela é o inverso da terça maior, né? Então, se você pegar aqui no Ré, olha que intervalo consonante. Intervalo muito bonito também. Bom, dito isso, vamos falar da sétima. Aí a gente já começa a entrar em tensão, né? Vamos pegar aqui o Lá, para ajudar a gente. É uma dissonância, mas é uma dissonância leve. Não é uma dissonância horrível, né? Uma dissonância leve. Mas ainda assim, quando você ouve isso daqui, você vê a nota querendo fugir. Para mim, essa nota quer fugir para a oitava. Ela quer fugir para cá. E aí sim, fica tudo bem. Isso daqui é perfeitamente consonante. Correto? Ok. Vamos pensar agora na sétima maior. Desculpa, toquei uma sexta. Apesar de eu achar isso daqui um intervalo lindíssimo, né? E vocês não confundam, né? Não é porque é dissonante que é feio e não é porque é consonante que é bonito, né? Isso daqui a gente está analisando friamente, né? Só os intervalos, sem nenhum contexto extra. Mas, tipicamente, quanto mais dissonante o intervalo, mais emoção ele te passa, né? Os intervalos consonantes, eles são muito bonitinhos, né? Eles não querem dizer muito mais do que eles dizem. Eles estão aí, eles são estáveis, eles são legais. Mas os intervalos dissonantes são para aquele momento na música em que eu quero realmente tocar o seu coração.
entende? A dissonância proporciona isso. Um exemplo é essa sétima maior. Se você tocar só assim, talvez soe feio pra caramba. Errado, né? Essa nota ela tá muito instável aqui, ela quer pular pra cá também. Mais ainda do que a sétima queria pular pra cá. Ela já queria pular pra cá, mas essa daqui tem mais vontade ainda. Isso é o som de uma sétima maior. Perfeito. Agora vamos voltar para o início da escala. Vamos pensar segunda maior. A segunda maior é o inverso da sétima. Reparem. Certo? Agora, se eu pegar essa nota, pegar de baixo e jogar ela para cima, olha o que eu tenho. Uma segunda maior, né? Vamos pegar aqui o Lá, o Si. Se vocês perceberem bem, vocês vão ver que há uma certa dissonânciazinha, mas como a sétima é uma dissonância leve, não é uma dissonância de doer os ouvidos, né? Mas você vê que essas notas elas não ficam tão bem juntas, elas querem fugir. Essa nota quer fugir para cá. Ou fugir para cá. Tanto faz, né? Agora, o intervalo gritante mesmo é o intervalo de segunda menor. Aqui. Esse daqui é para você fazer careta mesmo, né? Eu aposto que vocês ouvindo isso daí não deixaram de fazer uma careta. Porque isso daqui é difícil de tragar. Isso daqui. Agora, lembra o que eu falei. Não fiquem de preconceito com os intervalos, né? Esses intervalos são muito importantes. Se você quiser fazer uma música que realmente seja emotiva, que realmente seja tocante no coração. Depois a gente vai falar mais disso. Mas é um intervalo bastante dissonante, né? Para mim, eu acho que é um intervalo mais fácil de analisar, né? Isso daqui é muito fácil de ouvir. As notas estão muito próximas, né? E são muito dissonantes. Então, é um intervalo provavelmente mais fácil de reconhecer. Se eu ouvir isso, já bate. Segunda menor. Acabou. Também é um dos mais fáceis de você gravar a sonoridade, de você gravar como cantar, né? Lá, larão, 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 lá, larão, larão. Certo? Por último, fica o nosso amiguinho, o trítono, a quarta aumentada, né? O intervalo do diabo, como dizia a lenda, né? E também é um intervalo particularmente tenso, né? Vamos pegar aqui em Ré. É uma coisa... Nossa, se eu tocar isso daqui... Fica um suspense no ar do caramba, né? Parece até aquele momento em que o assassino está espreitando, ou aquele momento em que alguém despeja aquela notícia muito, muito pesada no meio da novela, né? Aí toca alguma coisa assim, né? Então o trítono é muito bom para causar esse efeito, né? Ele é bem tenso. Certo. Deu para cobrir a sonoridade de todos os intervalos aí, né? O pessoal muitas vezes pede para gravar os intervalos com musiquinha, né? Por exemplo, trítono, vocês poderiam pensar a música dos Simpsons, né? The Simpsons, né? Eu não vou dizer qual o método que vocês têm que usar para fazer isso, mas eu posso dizer que eu não gosto dessa abordagem, né?
Eu não gosto porque surpreende vocês, tá? Vai ficar mais claro depois, mas basta dizer agora que gravar um intervalo com música te deixa preso num contexto harmônico, né? Porque isso daqui é a música, a tônica da música do Simpsons seria essa. Mas e se isso for um intervalo onde isso daqui não é a tônica? Se, por exemplo, eu tiver em Sol. Então a tônica está aqui, mas você está pensando numa música com uma outra tônica. Então você vai estar pensando em duas tônicas diferentes e vai dar um bug mental e você não vai conseguir reconhecer o intervalo, né? Então, para mim, isso não é a melhor jogada. Mas fiquem livres para fazerem do jeito que quiserem, né? Então, só fala muito de decorar a segunda maior. Com parabéns para você, né? Por aí vai. Vários exemplos, né? Bom, é isso de intervalos e é isso de música por hoje. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Eu espero que agora as coisas estejam soando mais tangíveis, né? Mais reais, mais práticas e menos puramente teóricas, como pode ter parecido nas últimas duas aulas. E, bem, eu encontro vocês na próxima. Isso aí. Até a próxima. O Arte na Praça é um projeto multidisciplinar de valorização dos artistas da Saída Norte, Sobradinho, Planaltina, Sobradinho 2, Fercal e Paranoá, com o objetivo de atuar na formação de plateia, circulação de artistas locais, inclusão social, ocupação de espaços públicos, além de fomentar a arte e cultura na nossa região serrana. Por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia, o teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. E por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia, o teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. É que o artista na cidade grande, por cidadania, sempre leva ao mundo sua alegria. O belo azul da tarde, o breve azul final. É quem transforma o extraordinário em cotidiano. Pedaço de gente, pedaço de pano, sua fantasia, tudo é tão real. É que o artista mostra poesia nas coisas de Brasília. Nem tanta tristeza, nem tanta alegria, mas é belo ver do Planalto das Estrelas. É que a cidade, por felicidade, é muito bonita, mas também tem gente que se sacrifica e o artista louco poderá cantar. E por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia, o teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. E por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia, o teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. É que o artista
artista na cidade grande, por cidadania, sempre leva ao mundo sua alegria. O belo azul da tarde, o breve azul final, é quem transforma o extraordinário em cotidiano. Pedaço de gente, pedaço de pano, sua fantasia, tudo é tão real. É que o artista mostra poesia nas coisas de Brasília. Nem tanta tristeza, nem tanta alegria, mas é belo ver no Planalto das Estrelas. É que a cidade, por felicidade, é muito bonita, mas também tem gente que se sacrifica, e o artista louco poderá cantar. E por falar do homem